clandestina de Perus é a principal dívida histórica do Estado brasileiro para com as famílias de mortos desaparecidos políticos do Brasil. Em 90 foi descoberta uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas, possivelmente pertencentes, algumas delas, a desaparecidos políticos do regime militar, mas também de outras tantas vítimas ou pessoas que foram ocultadas num cemitério público municipal. A vala clandestina de Perus, assim como outras valas descobertas no Brasil, como em Ricardo de Albuquerque, por exemplo, no Rio de Janeiro, mostram que o desaparecimento ele não incidiu apenas sobre aqueles que estavam diretamente ligados a movimentos de resistência à ditadura, mas ele incidiu sobre largos setores da população brasileira, levando, por exemplo, no caso de Perus, à inumação de mais de 1.049 pessoas. Os resquícios estão aí para todo mundo ver. Não encontrar corpos de pessoas que foram torturadas e que foram desaparecidas intencionalmente pelo Estado brasileiro é um crime que é muito parecido com crimes que ainda são cometidos hoje. Por que é que eles são cometidos hoje? Porque parte da estrutura de poder que permitiu o desaparecimento e a tortura, ela ainda existe. Eu acho que um grande ganho para esse novo momento de tentativa de identificação dessas 42 pessoas, desses 42 desaparecidos que compõem a nossa lista, né? Essas ossadas estão abrigadas aqui desde 2001. Quando elas vieram para cá para temporariamente, até que se encontrasse um novo local para fazer a análise, e há 12 anos elas se encontram aqui. Esse trabalho é para mostrar que estamos todos aqui ainda na luta por essa construção do Estado Democrático de Direito. É uma luta que não acaba, né? Então, esse processo de identificação é mais um passo na nossa luta para diminuir o gap entre a nossa Constituição Cidadã, que é a de 88, e a realidade da vida das pessoas que procuram os seus desaparecidos da ditadura. A Vala de Perus ela traz uma reflexão sobre esse número, que sempre foi considerado um número inferior ao real por entidades de direitos humanos. 210 pessoas desaparecidas, computadas pela Comissão da Verdade, dizem respeito às 210 pessoas que lutaram como integrantes, como pessoas resistentes à ditadura, diretamente ligadas a movimentos de oposição ao regime. A retomar a identificação dessas ossadas que foram encontradas naquela época, há 25 anos, e dar finalmente uma resposta definitiva para essas famílias, seja ela positiva ou negativa, mas finalmente passar essa história limpo, com todo o rigor científico, com a qualidade técnica que se precisa, baseada em mecanismos, em parâmetros internacionais, humanitários para esse tipo de questão, é muito importante, e o Estado brasileiro, em todas as esferas, aí seja a prefeitura, governo do Estado, governo federal, precisam se engajar nisso para dar essa resposta definitiva aos familiares. A importância do transporte das caixas tem a ver com a questão da conservação desse material, né? E aí a questão do acondicionamento desse material. Bom, aqui a gente sabe que não são as condições mais adequadas, né, no Columbário Cemitério do Araçá, porque, enfim, tem a questão da umidade e a questão de fungos, então a gente acha que o mais importante seria transportar para um lugar adequado, onde não tem variação de temperatura, nem de umidade, né? A Prefeitura veio com todos os serviços que tem disponíveis para fazer esse transporte, o Ministério Público acolheu, depois vai para o CAF da Unifesp, que vai fazer a sua parte, a SDH dando para a gente todo um recurso humano para a gente poder contratar as pessoas, que enfim, a Unifesp não tinha esses recursos, a Prefeitura também não tinha, então cada um vai pondo um pouquinho que tem. Uma força-tarefa ser um trabalho de caráter histórico, né? Um trabalho assim novo para nós também. Então, a nossa diretoria se propôs a ajudar da maneira possível, porque, querendo ou não, estamos fazendo parte dessa história, né? Desde estar guardando, estar cuidando, tendo todo esse cuidado, até esse transporte. E faz parte, é uma tarefa que vai fazer parte da história do serviço funerário. Bom, acho que a importância da vala, do trabalho que vem sendo feito pelo GTP, pelo Grupo de Trabalho Perus, com relação à vala clandestina, está no fato de que ele põe explicitamente o problema do desaparecimento como algo que atravessa a história do Brasil e que atravessa diferentes grupos sociais no Brasil. Hoje é uma data histórica, então, quando a gente faz o transporte dos restantes, dos remanescentes que ainda estão aqui no ossário geral do Araçá, para o Ministério Público Federal, que a pedido da Prefeitura aceitou gentilmente receber esse material para guardá-lo em melhores condições. O motivo mais importante da transferência tem a ver com a conservação desse material, né? Dessas caixas, desses esqueletos.
que vai ajudar a gente lá na frente do projeto, que é na conservação desses esqueletos, na hora da análise, mas também na hora do exame de DNA para identificação. É um trabalho que exige paciência, que exige fé, mesmo para aqueles que podem ter fé em tudo, não precisa ter fé em Deus, mas em alguma coisa tem que ter fé. E a gente vai garantindo que essas ossadas sejam preservadas para que possam ser identificadas. Que esse transporte é isso, é para garantir a preservação e a futura identificação. E o Estado tem o dever de dar uma resposta tanto a essas famílias como a sociedade brasileira como um todo, que precisa conhecer o seu passado, precisa entender o que aconteceu nesse período, até para evitar que se repita novamente. Essas ossadas que vocês estão vendo aqui é a única prova física que a gente tem dos crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro, né? Não só dos militantes políticos, mas de todas as pessoas que de alguma forma sofrem violência de Estado. E essa é a nossa luta, é por isso que nós estamos aqui trabalhando e nos doando, né, em nome do povo brasileiro. Então nós estamos muito confiantes que dessa vez nós vamos conseguir dar uma resposta, né, para os familiares, vamos conseguir dar uma resposta para a sociedade, porque a Vala de Perus ela é algo simbólico, ela é algo para além, né, das famílias que estão ligadas a essa vala. Tivemos um grande apoio da prefeitura atual que garante a veracidade, a verdade, a memória desse trabalho de pesquisa dos DNAs dessas 1.046 ossadas que estão sendo transportadas. Foram 14 anos, né, a gente tendo o privilégio de poder participar dessa comissão, né, da guarda desses despojos para identificação e com participação da Guarda Civil Metropolitana e até o Departamento de Manutenção, que teve o cuidado de manter esse espaço organizado, seguro e sempre, né, todo mundo em busca da procura dessa verdade e da memória dessas vítimas. Esse trabalho se subdivide em várias etapas. Temos apoiado as etapas de transferência das ossadas do cemitério do Araçá para o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp e também hoje essa transferência das 600 caixas para o Ministério Público Federal. E estamos aqui como uma forma de garantir toda a cadeia de custódia necessária de transferência dessas ossadas, de uma forma a garantir que as ossadas que aqui estão saindo são as mesmas que chegarão ao Ministério Público Federal e são as mesmas que serão analisadas posteriormente no Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp. Há 12 anos, né? E faz parte do nosso comando, porque a gente que fica na nossa guarda, sabe? E agora com essa retirada nós viemos aqui para quebrar tudo essas gavetas, onde estavam bem muito guardados, e aí foi empacotado. É mais um passo de uma marcha longuíssima, que começou em 1990, 25 anos, um quarto de século, um absurdo. Mas, finalmente, estamos conseguindo dar passos de gigante. Realmente se conseguiu criar um pool para tentar resolver esse mistério, que envergonhava e envergonha a história do Brasil. Mas parece que, finalmente, as forças dignas deste país estão assumindo e acredito que em poucos meses esse capítulo vai ser fechado. Em relação ao percurso, o trajeto que foi projetado pela Guarda Civil para fazer a escolta dos restos mortais dessas pessoas, nós racionalizamos no sentido de, primeiro, dar garantia de segurança a que fosse entregue aqui sem nenhum problema. Em segundo lugar, procurar evitar o máximo de causar um trânsito, transtornar a cidade e, em terceiro lugar, minimizar por demais os custos. É muito importante minimizar os custos. Então, fizemos um trajeto muito curto, a fim de minimizar os custos e o tempo.
eu tenho certeza que é motivo de orgulho a toda a Guarda Civil Metropolitana que nossos homens tenham sido chamados num momento tão histórico para participar de uma atividade que só nos deixa enaltecidos. O Ministério Público Federal disponibilizou um espaço com condições adequadas de segurança e condições adequadas para armazenamento, né, desses remanescentes ósseos que estão sob análise pelo Grupo de Trabalho Perus, numa terceira tentativa de identificação, né, das ossadas. E desde o ano de 2002 eu acompanho essa questão relativa às ossadas de Perus. Nesse período, elas se encontravam no cemitério do Araçá, desde o ano 2001, aguardando análises. E assim elas permaneceram até o ano passado, em que finalmente foi constituído o Grupo de Trabalho Perus e essas ossadas estão sendo analisadas com toda a técnica, com todo cuidado. Considero que é mais uma etapa muito importante e que demonstra o compromisso de todos os envolvidos com o tratamento digno às ossadas de Perus.